Mateus 9, 18. Livro de Mateus 9, 18 foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E eu vou falar até onde o Espírito Santo de Deus me conceder que eu falo. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim, a minha Bíblia tem uma tradução, mas é a mesma coisa que a sua. O poder sobre a doença e a morte. Dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou o principal e adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a tua mão e ela viverá. Versículo 23. E Jesus, chegando à casa daquele principal e vendo o instrumentista e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo o povo foi posto fora e entrou Jesus. Pegou-a na mão da menina e levantou-se. E espalhou aquela notícia por todo aquele país. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe a mão da menina e levantou-se. Levantou ela do leito. Podemos aceitar? Essa semana eu fiquei perguntando para Deus, quando eu recebi o convite para ministrar aqui nessa noite. Todo aquele que prega a palavra de Deus, irmão, ele se preocupa com a palavra. Em pedir para Deus uma palavra. Eu fiquei: Senhor, o Senhor não me dava a palavra. Quando foi de 7 horas da manhã, eu subi ao monte do Senhor e pedi uma palavra. Porque, irmão, o Sininho, ele disse uma coisa muito séria lá na sede, sexta-feira, para mim. Pregar a palavra de Deus é muito sério. Sabe por quê? Porque o que for sair da tua boca tem que se cumprir. Porque quando Deus ele fala, as coisas se cumprem. E a Bíblia diz, irmão, fala sobre esse homem, esse principal da sinagoga, que era um homem que ele tinha status, tinha dinheiro. Ele era um principal ali, irmão, que ele tomava conta da casa do Senhor ali. Ele era um homem ali de responsabilidade. Mas a Bíblia diz que veio na vida dele uma fatalidade. A Bíblia diz que a filha dele, irmãos, no momento tinha passado mal. E alguém chegou até a ele e disse para ele: olha, a tua filha está passando mal. Tua filha está morrendo. E o que Jairo fez? Ele sabendo quem era Jesus, ele sabendo que Jesus, aleluia, onde ele passava, era uma multidão de pessoas, não tinha como as pessoas não saberem quem era Jesus naquela época. Mesmo que as pessoas não fossem de Jesus, elas sabiam quem era Jesus, porque a multidão seguia ele. Aonde ele estava era uma multidão de pessoas. Imagina, um homem andando e uma multidão de pessoas perseguindo ele. Porque quem acredita em Jesus persegue ele. Porque quem confia em Jesus segue ele. Porque quem tem fé em Jesus quer ficar atrás dele. Não se preocupa com as coisas dessa vida, mas quer estar atrás dele. Porque sabe que é dele que vem a vitória. Porque sabe que é dele que vem, aleluia, o milagre. Porque sabe que é dele que vem a resposta. Homem não pode dar resposta para mim e para você, irmão. Homem tem achismo. Mas quem tem a verdadeira palavra é Jesus. E ele chegou, ele se prostrou. Agora você imagina, ele tinha dinheiro para procurar qualquer médico daquela cidade. Ele tinha condições. Só que ele queria um milagre. E quando ele viu Jesus de longe, a primeira coisa que ele fez, ele correu nos pés de Jesus. E o que me chama a atenção aqui, que quando ele viu que a vida dele, aleluia, alguém da família dele estava quase morrendo, ele correu nos pés de Jesus. Ele poderia correr até um vizinho, ele poderia correr, aleluia, ligar até para alguém, mas não, ele correu atrás de Jesus. E no momento da sua dor, aonde você tem corrido?
que você vê, aleluia, que para você nada tem chance, para onde você corre? Mas ele, o principal da sinagoga, que tinha status, tinha dinheiro, ele tinha uma coisa dentro dele, ele tinha humildade, que ele sabia, se ele se prostrasse diante de Jesus, ele receberia o milagre. Sabe qual é o grande problema de muitas pessoas? É que no momento da dificuldade não se prostra diante de Jesus, quer se prostrar diante do problema, achando que a única solução é chorar em cima do problema. Mas eu quero dizer para você nessa noite já uma palavra profética. Se você prostrar diante de Jesus, o teu socorro virá imediato, como foi na vida de Jairo. A Bíblia diz, irmão, que quando Jairo se prostrou, alguém chegou até a ele e falou para ele: por que você está enfadando o mestre? Sua filha já morreu. Sua filha já morreu, acabou. Mas ele se prostrou e pediu para que Jesus fosse ver a filha dele. E que eu acho mais interessante em Jesus, a Bíblia diz que todo o poder foi dado nos céus e na terra para Jesus. Ele tem todo o poder, é todo. Satanás tem poder, até força ele tem, mas o nosso Deus, ele tem todo o poder, ele tem autoridade. É ele que manda, ele que faz. Ele não precisa de reunião para resolver, ele resolve. E a Bíblia diz que Jesus, ele falou para aquele homem que ele ia até aquela menina. Só como ele era Deus, ele era Jesus, ele foi andando. E quando Jesus está andando no meio de uma grande multidão, era muita gente, irmãos, muita gente. A Bíblia diz que saiu uma mulher de algum lugar, uma mulher que tinha 12 anos, com fluxo de sangue. Só que Jesus tinha que ir lá curar aquela menina. Só que Jesus, ele queria primeiro realizar o milagre aqui. Jesus, ele não tem pressa de trabalhar nas nossas vidas, irmãos, porque só uma palavra dele muda o cativeiro de uma pessoa hoje. Se ele mandar uma palavra na tua vida hoje, até meia-noite de hoje, ele pode mudar o seu cativeiro, irmão, porque ele é Deus, toda a autoridade foi dada para ele. E aquela mulher toda encurvada no meio daquela multidão, que nem podia sair do meio do povo naquela época, era dada como uma mulher suja, não podia encostar em ninguém. Só que ela precisava de um milagre, ela necessitava urgente de um milagre. E bem assim é com nós. A gente muitas vezes, irmão, só corre mesmo nos pés de Jesus quando a gente está vendo que está apertando, não tem mais jeito. A gente corre nos pés dele. Mas o que Deus quer de mim com você é uma vida constante de oração, irmão, para que quando vier o problema na nossa vida, Deus nos dá direcionamento, para que a gente possa ter direção para resolver o nosso problema. Deus não quer eu, não quer você desesperado mediante qualquer problema, irmãos. Eu sei o que é desespero, porque quando eu estava naquela cama, em 5 minutos o desespero bateu em mim. Mas em 5 minutos o Senhor agiu na minha vida. Deus, se quiser dar-te a tua vitória hoje, Ele adianta o relógio, irmãos, e Ele coloca na tua mão. Se Ele quiser amanhã, de manhã, a bênção pode bater na sua porta. Ele pode bater na sua porta no dia de amanhã. Porque é Ele que confunde a medicina, Ele confunde o homem, Ele confunde tudo, porque Ele é Deus, porque Ele pode. E quando aquela mulher, irmãos, chegou até Jesus, que ela pôs a mão em Jesus, Jesus, ele sentiu. Que coisa forte, irmão, ele sentiu quando aquela mulher tocou ele. E ele olhou no meio daquela multidão, aqueles discípulos em volta dele, ele falou: alguém me tocou aqui. E alguém falou: mas mestre, quem te tocou? Tanta gente aqui. Mas ele falou: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E quando eu toco em Jesus diferente, irmão, algo acontece. Por isso que nós temos que tocar em Jesus diferente de qualquer pessoa, irmão, ser diferente. Você sabe que Deus está procurando hoje em dia? Isso eu falei lá em cima no monte, onde para as meninas.
Deus está procurando pessoas que não faz. Que não faz. Não, agora a pastora ficou louca, né? Não, mas Deus está procurando pessoas que não faz. Que não faz o que todo mundo faz. Que é diferente. Porque nós somos diferentes desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo mais. Os costumes do mundo não podem prevalecer na nossa vida, irmãos. Nós somos diferentes. Nossos costumes é diferente. Nossas vestes é diferente. Nosso falar é diferente. Tudo em nós tem que ser diferente. Sabe por quê? Porque quando alguém olhar em nós, tem que falar assim: olha, eu quero ser como aquela pastora. Eu quero ser como aquele irmão. Eu vou para a igreja porque eu vejo um testemunho nele, vejo um testemunho nela. E hoje em dia, irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm dado testemunho de cristão. Por isso que eu quero falar para você nessa noite: não faça o que todo mundo faz. Não olhe para o que as pessoas fazem. O erro de uma pessoa não é para mim falar, mas é para mim olhar e eu não ser como ela. Eu pegar para mim e falar: Senhor, eu oro por ela, mas não vou fazer a mesma coisa com ela. Porque tem pessoas, irmãos, que é muito fraca. Às vezes anda com uma pessoa, irmão, que é errada. De vez em levar a pessoa para o caminho certo, ela mesma quer ir junto para o caminho errado que a pessoa está indo. E Deus te chamou para você não ser influenciado, mas para você eu influenciar aquele que anda do nosso lado, que não conhece Jesus. Estamos aqui para influenciar vidas, influenciar pessoas. Hoje eu fui num lugar almoçar e estava um monte de pessoas no lugar. E o Senhor enviou a palavra na igreja falando que nós temos que estar no meio das pessoas que não são crentes. Porque nós temos que influenciar. Eu sei que eu estava ali dando risada, estava comendo, um assunto sadio. Daqui a pouco, alguém soltou uma piada bem estranha no meio. Irmão, na hora eu fechei o rosto. Todo mundo parou de falar. E todo mundo voltou a falar o assunto que nós estávamos falando recentemente. Sabe por quê? Porque Deus chamou eu e você para a gente influenciar as pessoas. Quando você chegar num lugar, irmãos, aleluia, Satanás ele tem que bater em retirada. Quando você entrar num lugar que não tem pessoas crentes, você tem que ser respeitada. Porque você está ali como ministro de Cristo. Nós somos, irmãos, ministros de Cristo. Não importa se somos pastores, se somos obreiros, se somos membros, não importa. Sabe por quê, irmãos? O que não muda nada. Eu estou aqui em cima, mas não muda nada, irmãos. Do mesmo jeito que Deus me ama, Ele ama uma prostituta. Ele ama um viciado em droga, Ele ama um homossexual, é a mesma coisa. Porque quando Ele morreu na cruz, Ele morreu por todos. Então que eu e você nessa noite, irmão, por onde a gente passar, vamos influenciar. Quando alguém, você está por uma porta, alguém fazer uma piadinha, quando ela vê que você está entrando, a piadinha que ela estiver fazendo, ela vai parar de fazer, porque ela vai ver Cristo em você, irmãos. E a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus, aquela mulher tocou nele, ele sentiu a virtude. E quando eu toco em Jesus, você toca em Jesus diferente. Ele sente a virtude sair dele. E quando a virtude sai, aleluia, de Jesus e vai para nós, irmãos, é virtude de cura, é virtude de libertação, é virtude de vitória sobre a minha vida, sobre a tua vida, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, irmãos, aquela mulher, quando ela tocou, foi imediatamente aquele sangue dela foi estancado. E aquela mulher saiu dali, curada, irmãos. E eu tenho certeza que a vida daquela mulher foi transformada, irmão. Porque quando alguém toca em Jesus de verdade, quando alguém aceita Jesus como seu Salvador de verdade, a vida é mudada. O que a pessoa fazia, ela não faz mais. Como ela andava, ela não anda mais. Porque, irmãos, nós temos que vir para Jesus como aquele cego Bartimeu, que estava na beira do caminho. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritou a Jesus, mas o que Jesus falou para ele? Antes
de vir até a mim, larga a sua capa e vem até a mim. Você imagina o tanto de coisa que tinha naquela capa daquele homem. E quando a gente vem para Jesus, irmãos, a gente tem que deixar toda a bagagem para trás. Ah, mas eu gosto disso, pastora. Mas se você quer vir até Jesus, você tem que negar tudo. Sabe por quê, irmão? Porque vale a pena negar por Jesus. Vale a pena negar nossas vontades. Vale a pena a gente largar nossas vaidades. Vale a pena por Jesus. Porque muito mais lá na frente Deus tem para mim, Deus tem para você. É muito mais do que Ele tem para mim e para você. E muitas vezes o diabo buzina na nossa vida, irmãos. Ah, mas quando eu era do mundo era diferente, era melhor. Ah, mas quando eu era do mundo eu não passava por isso. Ah, mas quando eu era do mundo eu tinha dinheiro. Mas quando você era do mundo, você era depressivo, você era nervoso, você não dormia. E quando você veio para Jesus, Ele te livrou, Ele te limpou, Ele te restaurou, Ele tirou seus vícios, Ele tirou suas manias. Hoje você dorme em paz, você come em paz. Ele não tem deixado faltar nada. Então vale a pena servir a Jesus, irmãos. Vale a pena servir o Mestre. Chorando. Muitas vezes alguém olha para você e não gosta de você, não tem problema. Jesus, Ele te ama. O amor de Jesus, irmão, Ele completa a nossa vida, irmãos. E quando Jesus curou aquela mulher, irmão, Jesus Ele foi embora com a multidão. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou naquela casa, tinha muitas pessoas dentro daquela casa. Mas era muita gente. No quintal, na sala, era muita gente. E a Bíblia diz que ali tinha muitas pessoas. Dois tipos de pessoas tinha ali: pessoas que queriam ver e pessoas que queriam receber. Tinha muita pessoa curiosa ali que queria ver se verdadeiramente o milagre ia acontecer. Mas tinha pessoas ali que sabiam que era Jesus e sabiam que Jesus ia fazer um milagre ali. E que time você está nessa noite? Do que acredita quando tudo está bem? Ou do que acredita mesmo quando você abre o teu armário e você não vê nada, você acredita? Que mesmo você não podendo nada, você não tendo nada, o Senhor pode fazer o reboliço e entregar na tua mão. Porque Ele pode fazer, irmãos. O Senhor Ele pode abrir porta onde não tem, porque já fez na minha vida muitas vezes. Abre porta onde não tem porta, irmãos. E tem irmãs aqui nessa noite que Deus manda dizer para você: não se preocupe com o teu celeiro, não se preocupe com o que você vai vestir, com o que você vai comer. O Senhor é o provedor da sua vida. Se você anda com Ele, se você fala com Ele, se você faz a vontade dEle, Ele é o provedor da sua vida. Eu lembro que uma vez eu estava na minha casa, irmão. Tem um pastor que ele só ia na minha casa 11 horas da noite para jantar. Pastor Felipe Rocha. Irmão, ele só ia de segunda-feira 11 horas. Teve um dia, irmãos, que só tinha um ovo, um potinho de arroz e um limão. Só. E ele chegou lá: terra, tem janta aí, terra? Eu falei: meu Deus, e agora? Não tem nada. Aí ele montei até foto desse dia. Aí ele falou assim: eu vim comer. Eu falei: não tem nada, Felipe, só tem um ovo e arroz. Aí ele abriu: vamos comer assim mesmo. Irmãos, não brinca com Deus não, que Deus Ele te exalta. Ainda que, olha, irmão, você pode estar hoje no estreito, você pode estar hoje passando aí com Deus, mas o Senhor vai te exaltar, irmãos. Passa essa prova aí quietinha, caladinha, porque Deus Ele vai aparecer na tua vida. E ele começamos a fazer uma omelete ali, fizemos aquele potinho de arroz e omelete. Irmão, não sei o que Deus fez, que o omelete ficou grande. Ficou grande e o potinho nós comemos ali, o limão nós fizemos suquinho ali na hora e comemos. Irmão, quando foi 5 para meia-noite, parece que Deus tem esse mistério comigo. Nós estávamos sentados e alguém começou a chamar: pastora, pastora. Eu falei: Felipe do céu, esconde as coisas porque não tem para todo mundo. E o Felipe falou assim: vai lá ver o que é, vai com a provisão. Aí
Aí daqui a pouco a irmã falou assim: ô pastora, tudo bem? Eu estava em casa, o Senhor me incomodou para mim ir no mercado agora, 11 horas da noite, fazer uma compra para a irmã. Irmã do céu. Tão certo como vive esse Deus, ele sabe que eu não minto. Era carne, irmão, era carne, era carne. Irmão, se o seu irmão visse a cara do pastor, os olhos do pastor para minha carne, eu falei: tira os olhos da minha carne. Irmãos, era muita carne, era arroz, feijão, era muita coisa. Sabe por quê, irmão? Eu não tinha nada para oferecer para o de Deus, mas o que eu tinha eu dei para ele, irmãos. Lembra da viúva que não tinha só aquele pouquinho de azeite e Deus prosperou? Eu não sei para quem é essa palavra, mas o Senhor está aumentando o azeite na botija de alguém aqui nessa noite. Alamanda sombra, caramandará, percebe a canto. Deus está aumentando o azeite na viúva de alguém aqui nessa noite. Oh meu Deus, tem alguém aqui nessa noite que você vai ter para dar, não para emprestar. Oh Deus, aleluia. Oh irmão, e foi uma compra tão grande, irmão, que durou 2 meses. Aí o Felipe falou para mim assim: poxa vida, logo agora nós estamos com a barriga cheia, né? Vamos guardar as compras. Eu sei que eu guardei as compras, fui dormir mais de 1h30 da manhã, mas fui dormir glorificando o nome do Senhor, né? Tudo que a gente faz, irmão, por alguém, tudo que a gente faz por alguém, por mais simples que seja, o Senhor, Ele vê, irmãos. O Senhor vê quando você pega na vassoura para você varrer a igreja. O Senhor vê quando você, irmão, vem aqui e traz sua oferta. O Senhor vê quando você está lá lavando o banheiro, você está louvando a Deus lavando o banheiro. Ele vê tudo isso, irmãos. A recompensa vem do céu. A recompensa nunca vai vir da mão do homem. Por mais que você faça para o homem, um dia ele vai reclamar. Mas quando você faz para Jesus, irmão, Ele é tão fiel. Ele é tão fiel sobre a minha vida e a sua vida, irmãos, que vale a pena você servir esse Deus. E quando Jesus ele viu aquele povo, quando Jesus falou assim para Jairo: a menina não está morta, ela apenas dorme. Pessoas que estavam ali deram risada. Quando ele falou ali: a menina não está morta, mas ela está dormindo, eu vou despertar ela. Jesus falou ali, porque ele tinha autoridade. Se ele falasse que ele ia curar, ele curava, irmãos. Se ele falar que ele vai dar, Jesus ele dá, não tem meio termo com ele. Ele dá. E a Bíblia diz que quando Jesus, aquelas pessoas começaram a rir, porque para aquelas pessoas era impossível Jesus ressuscitar a menina. Como é hoje em dia na igreja. Por que as pessoas hoje não andam de cadeira de roda, irmãos? Por que muitas das vezes pessoas não são curadas de câncer hoje em dia? A culpa não é de Jesus, a culpa é minha, que muitas vezes não tenho fé para isso. Igual aquele povo que estava lá dando risada. Mas Jesus, ele tinha um propósito ali. Porque onde Jesus ele entra, irmãos, ele entra com propósito. Onde Jesus ele entra e quando ele vai com propósito. Quando Deus faz alguma coisa na minha vida ou na sua, é com propósito, irmão. A partir do momento que você aceita Jesus, a tua vida é guiada por Deus. É tudo propósito de Deus. O que você passa é propósito de Deus. Estreito é propósito de Deus. Tudo é propósito de Deus. E quando Jesus entrou, ele chamou o pai e a mãe da menina. E ele só disse uma palavra: Talita, levanta. Só uma palavra. Você entende que uma palavra de Deus hoje ele pode mudar a tua história hoje? Só um levanta de Deus hoje aqui pode mudar a tua história. Só um levanta de Deus aqui, o Senhor pode entregar a tua bênção essa semana ainda. O Senhor está falando fortemente para mim aqui, irmãos, que tem alguém aqui nessa noite, que essa semana você vai viver o milagre de Deus, que você nunca viveu, mas você vai viver ainda esta semana. O milagre de Deus. E ele pegou a menina, irmão, ele sentou a menina e entregou na mão do pai e da mãe. Porque muitas vezes o Senhor tira algo da nossa vida por um propósito. Tem coisa que Deus ele tira
que é para não voltar mais, que é para não ser pedra de tropeço na nossa vida. Ele tira. E se tiver alguma coisa na tua vida aqui nessa noite, que é pedra de tropeço, para você servir a Deus, para você receber de Deus, o Senhor está jogando por terra nessa noite. Está jogando por terra na tua vida nessa noite. E tem coisas, irmãos, que Deus ele tira de nós, que é para nos ensinar. Porque muitas vezes a gente quer a nossa vida do nosso jeito. A gente quer servir a Deus do nosso jeito. A gente acha que para nós está certo. Mas será que está certo mesmo? Será que Deus quer a pastora Iraci pela metade? Só a metade da pastora Iraci? Não, o Senhor não quer. O Senhor quer eu por inteira, sabe por quê? Porque no céu não vai entrar bagagem, irmãos. Ele quer nós por inteiro na presença dele. Hoje eu penso, irmão, sabe? Quantas coisas que eu gostava, eu deixei de fazer por amor a Jesus. Quantas coisas. Tinha uma época na minha vida, irmãos, eu crente, que eu orei a Deus e falei: Deus, tira a rede social da minha vida, Senhor. Eu não aceito mais rede social na minha vida. Eu não quero mais saber de rede social, porque rede social é uma mentira, irmãos. É tudo mentira ali, irmãos. Eu vi um testemunho de uma moça, de uma influencer, que ela vivia o dia inteiro deitada numa cama com depressão. Quando chegava a hora dela aparecer na internet, ela se maquiava, colocava uma blusa bem bonita, e ali ela falava na internet, feliz, dando risada. Quando ela desligava a câmera, ela voltava para a depressão dela de novo. Então muitas vezes, irmão, tem pessoas que vivem de fachada. E o Senhor não quer que a gente viva de fachada. O Senhor quer que a gente seja feliz, irmão. Mas é feliz de dentro para fora. Não é uma felicidade para que as pessoas vejam que a gente está feliz. Não, irmãos. Uma capa. Deus quer crentes verdadeiros na presença dEle. Porque Ele fala o quê? Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade. E eu orei a Deus, irmãos. E eu fechei as minhas duas contas, irmãos. E eu não sinto um pingo de falta. E hoje eu consigo ler mais a Bíblia. Consigo orar. Porque a internet está pegando até pastor, pastora, missionária, está pegando. Porque Satanás, ele deixa você 2, 3 horas na internet, que é para você não ter tempo de ler a palavra. E você não tendo tempo de ler a palavra, o Satanás te engana. Como tem enganado a muitos aí com profetas. E não adianta, irmãos. Por mais que a gente é usado por Deus, a verdadeira profecia, a palavra de Deus, não adianta, ela nunca vai mudar. Ela é verdadeira. Ela é a espada mesmo que corta, irmãos. Então eu quero dizer para você nessa noite, tira da tua vida, irmãos, hoje, aquilo que está roubando o seu tempo. O que está roubando o seu tempo? Você não está tendo tempo para pegar na Bíblia, para louvar a Deus. Tira da sua vida. Porque as pessoas acham que vício é um cigarro de maconha, vício é uma cocaína. Não, irmão, vício é aquilo que te prende. Se uma novela te prende, é vício. Se uma internet te prende, é vício. Você viu aquele tipo de pessoa que vai assistir um filme, assiste 30 vezes o mesmo filme? Isso aí é um vício, irmãos. Tudo que é demais, irmão, é maligno. Tome cuidado. Tome cuidado. Eu sei o que eu estou falando aqui nessa noite. Porque eu mexo na área de libertação, irmãos. E Satanás tem enganado vidas. Tem enganado pessoas com pouca coisa. Não está precisando muita coisa para enganar um servo de Deus. Mas aquele que é lavado e remido, irmãos, aquele que conhece a Bíblia, aquele que conhece Deus, não é enganado por falso profeta, não é enganado por falsa profecia, mas acredita verdadeiramente no poder de Deus. A Bíblia diz que aquela casa estava em alvoroço.
O desespero de Jairo era muito grande, porque sua única filha tinha falecido. Mas Jairo, quando ele sentiu o perigo, ele correu nos pés de Jesus. E tem que ser assim na nossa vida, irmãos. Quando você sentir que o perigo está aparecendo na tua vida, vá para os pés de Jesus, vá para a oração, corra para a oração enquanto é tempo. Porque eu corri tempo, irmãos. Eu não sabia o que estava vendo com a minha filha, mas eu corri. E em 5 minutos, irmão, do último tempo, o Senhor não permitiu a minha filha ser uma mãe de santo. Em 5 minutos. E hoje eu louvo a Deus. Eu glorifico a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, irmãos. É muito testemunho. É muita coisa que Deus fez. Eu não era nem para estar aqui no dia de hoje, irmãos, porque o meu testemunho já era para mim estar debaixo de 7 palmos de terra. Mas eu lembro, irmãos, que uma vez a minha irmã, ela era muito curiosa. Minha irmã ia atrás de profeta em tudo quanto era lugar. Tudo quanto era lugar que tinha profecia, minha irmã ia. Filha de oração, ela ia. E um dia ela estava com a minha foto, irmãos, num sábado à noite. Ela levou uma foto para uma serva de Deus orar. Num culto que ela foi num lar, irmãos. E no mesma hora que eu estava dentro da corda da roda de ouro, sambando em cima de uma mesa, ela estava na fila de oração com a minha foto, irmãos. A missionária pegou a foto nas mãos e falou assim: quem é essa moça? Ela falou: é a minha irmã. Falou: pois é, essa menina tem uma pombagira no corpo, mas o Senhor vai fazer dela uma grande pastora na casa dele. Ô irmão, tem 20 anos essa profecia. E eu estou aqui pela misericórdia de Deus, porque Ele me alcançou, Ele me aceitou, e eu estou aqui nessa noite. Então não é impossível a minha filha está aqui. Não é impossível a tua filha, o teu filho está aqui um dia. Não é impossível, porque a palavra me garante que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Então acredita na palavra do Senhor. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar sobre a minha vida e a tua vida. Pode passar o tempo que for, mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu para você que teu filho vai se converter um dia. Ele vai. Ele prometeu para você que você vai ser curada. Você vai. Então acredita no Deus da Bíblia, naquele que morreu por mim e por você. Não com preço de água, com preço de sangue Ele morreu. E Ele está aqui nessa noite, pela minha vida, pela tua vida, porque Ele te ama. E é por isso que você está aqui. Sabe por que Jesus não reclamou da cruz? Sabe por que Ele não reclamou no caminho do Gólgota? Porque quando Ele viu a cruz, Ele viu o teu rosto, irmão. Ele sabia que você ia estar aqui hoje, celebrando a ressurreição dele nessa noite. Então nós temos que entrar na casa do Senhor e dar valor a essa cadeira que nós estamos sentados. Porque muitos querem estar aqui, mas muitos não têm força de entrar por ela. Então honre essa cadeira. É melhor honrar a cadeira do que honrar o chamado, irmãos. Dá valor pela cadeira que eu sento, eu dou valor pela minha cadeira. Porque se hoje eu sou o que eu sou, foi porque um dia eu sentei nessa cadeira. Um dia eu fui ministrada. Um dia alguém orou por mim. E hoje eu estou aqui servindo a Deus. A palavra de Deus, ela não muda, irmãos. E ela nunca vai mudar. Jesus, Ele é o mesmo hoje. Ele foi ontem, Ele é hoje. E Ele vai ser eternamente na minha vida e na sua vida. Ele não muda. Pode ter certeza disso.
Amém? Receba essa palavra que vem da parte de Deus nessa noite e aplauda o nome de Jesus. Porque